Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Venda Humanizada. Estamos indo agora para o nosso 22º episódio e mais uma vez estou aqui com meu parceiro, sócio, amigo, Johnny. Fala, Johnny. Bora lá, expectativa na Lua, e hoje vamos falar sobre expectativa, né? Como é que a gente faz para desenhar o futuro? Será que é possível fazer isso? Cara, na minha experiência, você consegue desenhar, mas é para você ter uma direção. Uma certeza que eu posso te garantir nesse tema que a gente vai falar hoje, é um tema que eu trabalhei muitos anos, minha carreira no mundo corporativo foi em cima disso, que é planejamento. Então, no Perfeito. planejamento, a gente gosta de dizer que a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. E o nosso objetivo é sempre errar o mínimo possível. Então, o nosso tema hoje vai ser planejamento estratégico de vendas, para que você consiga, aí em 2024, desenhar um plano que de fato seja factível e consiga te levar para o resultado tão desejado. Por que a gente poderia começar trazendo o assunto ainda da maneira mais simples possível? Eu estou pensando aqui o quanto eu já conversei com um monte de profissionais, vendedor de todas as gerações, de todo tipo de segmento, e por que tantos e tantos profissionais do Brasil não se planejam, Júnior? O que você acredita? O que faz com que, em especial no mundo de vendas, né? Tô falando o vendedor, até mesmo gestor comercial. Eu vou até subir o degrau aqui e dizer que muitas empresas dentro no Brasil, pequena, média, ela parte o ano dela e ela parte sem um plano. Cara, eu vou, do meu ponto de vista, tá? Obviamente, eu vou listar 3 pontos principais. Primeiro deles, muitas vezes as pessoas não sabem montar um plano, não sabem por onde começar. Ignorância mesmo, né? A gente não tem Ignorância, ideia. exato. Não sabe, cara, não sei por onde começar, não sei, às vezes, onde é que eu vou fazer, se eu vou fazer no Excel, se eu vou fazer sei lá, em outro tipo de ferramenta. Às vezes a pessoa não sabe, ela não sabe por onde começar, não teve essa Imagina experiência. aquela tela, tipo de aquele quadro branco do Albert Einstein, né? Aquele monte de rabisco, aquele monte de Exato. coisa que é muito complexo, né? Não tem um método, não tem um processo, não sabe realmente. Uhum. O segundo é porque dá trabalho. Fugir do trabalho, às vezes. É preguiça mesmo. Poxa, eu vou fazer isso aqui, vai dar muito trabalho, eu faço mais ou menos aqui nas coxas, vezes uma coisa ou outra. E o terceiro, cara, é otimismo. Do meu ponto de vista, é otimismo. Cara, eu não preciso planejar porque vai dar tudo certo. Então, eu não preciso investir um tempo no planejamento porque está tudo aqui na minha cabeça, as pessoas já sabem o que tem que fazer, cada um sabe dos seus pontos obviamente, isso acaba impactando muito no resultado. Eu não sei de quem é essa frase, eu cito muitas frases sem saber porque eu assisto muita gente e leio muita gente, às vezes eu confundo os autores, eu prefiro nem falar. Mas tem uma frase que fala assim: se você não planejar, você já planeja falhar. Planeja pro fracasso, né? Você Exatamente. sabe que eu, particularmente, quando comecei a atuar com vendas, eu pensava, eu acreditava que planejamento era perda de tempo. Eu, eu me sentia improdutivo por parar um tempo para pensar, né? Pensamento Uhum. estratégico. E é um desafio para as pessoas colocar o cérebro para funcionar. Porque hoje em dia nós somos estimulados o tempo todo a ficar facilitando o mundo. O ser humano está deixando de pensar, né? O livro Rápido e Devagar, Daniel, do Kahneman, uma das coisas que ele mais diz é o quão nós estamos, o ser humano, cada dia mais pensando menos e menos. Sim. E hoje eu olho para trás e eu percebo isso que você falou. Na verdade, não é que eu achava que era improdutivo, é porque dá trabalho, porque tem que queimar neurônio, cara. E às vezes na venda, principalmente falando lá do B2B, que é o cara que muitas vezes vai fazer visita, tá o tempo inteiro com um monte de tarefas operacionais para rua, e é mais gostoso, é muito Uhum. mais gostoso você montar no carro e fazer uma visita, você tocar uma reunião, do que você parar e pôr o cérebro para pensar. Agora, que hoje eu posso dizer que eu não consigo ver alguém conseguindo ter sucesso sem um plano. E, cara, para mim, essa é uma grande mudança do vendedor do passado com o vendedor, além do futuro, o vendedor do presente, né? A gente vê aí muita gente com muitos anos de experiência em vendas que não consegue atingir seus resultados, e você vê uma molecada chegando aí com 20 e poucos anos arrebentando em vendas. Essa mentalidade de usar os dados, de usar as informações para poder tomar decisão e traçar um plano que de fato leve para o resultado. Porque era muito no feeling. Uhum. Ah, eu acho que naquela região ali tem negócio. Ah, eu conheço fulano. E, cara, e tem o seu valor e teve o seu valor. Só que
eu gosto de pensar o seguinte, você vai viajar, você vai fazer uma viagem, né? Você precisa minimamente planejar a sua viagem. Você não pode simplesmente sentar no carro e ir andando. Você não sabe se você tem combustível, você não sabe quanto tempo vai demorar, você não sabe nem às vezes em que direção você tem que ir. E o plano, ele não é um caminho que você vai ser exatamente aquilo e você vai acertar na pinta. O plano é uma direção. De falar, cara, eu sei que é por aqui, até para que se você perceber que você está se distanciando daquela direção, você voltar para sua rota, né? Então, a galera de hoje é muito, não vou falar todo mundo, né? Sempre tem as suas exceções, mas a gente via muito menos as pessoas olhando para dados. Tanto, cara, quantas empresas a gente conversa, empresas que faturam, cara, centenas de milhões e não tem um CRM, por exemplo, para poder medir ali as taxas de conversão e saber o que tem de negócio. E estou falando de empresas grandes, né? E quando você vai para empresas menores, muitas vezes quem vende é o próprio dono. Então, principalmente quando você tem uma empresa pequena em que o dono assume a liderança, ele acaba deixando tudo na cabeça dele mesmo. E aí você tem dois desafios, né? Porque se ele não tá, ninguém sabe o que fazer. E o segundo, que ele não vai conseguir compartilhar com os outros qual é o caminho que a empresa precisa seguir. Eu costumo, nos treinamentos de gestão, eu até brinco com a turma dizendo o seguinte, olha, às vezes as pessoas dizem assim, mas esse negócio de planejamento é para empresa grande. Eu digo, não, amigo, a empresa para ficar grande, ela tem que fazer planejamento. A empresa que você viu lá grande, ela se tornou grande porque ela, em um dado momento ela começou a fazer planejamento, né? Mas eu queria propor aqui, eu também vou fazer o papel aqui hoje totalmente de aluno. Dar uma aula para todos nós que somos vendedores, como é que a gente faz um plano simples, não fácil, mas como a gente consegue fazer simples, conseguir botar no, se for no papel e na caneta, se for no computador, para a gente conseguir tangibilizar e eu vou sair daqui, eu vou fazer o nosso plano. Legal. Vamos lá, vamos começar pelos indicadores, né? Cara, indicadores básicos, a gente percebe, né? E uma grande falha é medir só a venda. É você medir o quanto vendeu, é você buscar uma meta de venda, né? Independente se era financeira ou em quantidade. Então, olhar só para a venda é um tiro no pé, porque a venda é uma resultante de uma série de processos, né? Se você não tem um processo muito bem desenhado, você pode não ter um processo desenhado, mas você tem um processo. Você tem um jeitão, você tem a maneira com que as pessoas fazem as coisas. Repetidamente. Repetidamente. Então, assim, mesmo que o cara aqui não está desenhado, não foi alinhado com a empresa, mas, cara, se você não tem um processo, cada vendedor vai ter o seu. Perfeito. Então, você tem um processo. Quando você olhar para indicadores, então eu vou falar alguns indicadores que são relevantes para o mundo de vendas, sobretudo B2B. Tá bom? Eu vou falar um pouco do varejo também, mas do B2B. Cara, venda é importante, venda financeira, venda em quantidade, ticket médio, né? Quantos produtos por venda. A gente vai agora para indicadores que são mais recentes, né? Como o LTV, que é o Lifetime Value, que é quanto que esse cliente deixou de dinheiro no período em que ele esteve com você. Ou seja, quanto que ele comprou, né, Júnior? Exatamente, a somatória mesmo, quanto esse cara te deu de faturamento. O tempo de vida dele, né? Porque às vezes lutamos tanto, falamos isso lá em prospecção, lutamos tanto para abrir um cliente, e aí quanto tempo eu consigo segurar esse cara dentro da minha empresa? Comprando e fazendo uso do meu produto ou serviço, né? Sim, você vai lembrar o autor que fala que um cliente novo custa até 7 vezes mais. Kotler. É o Kotler. 7 vezes mais do que um cliente já dentro de casa. Então, cara, o LTV, ele passou, não era uma métrica tão utilizada, pelo menos não com esse nome, mas ele passou a ganhar bastante força e bastante visibilidade com os SaaS, né? Os softwares as a service, que são o aluguel de softwares que você faz. Então, eu não estou tão preocupado com a sua aquisição do cara, mas dado que o cara entrou, eu preciso manter ele por mais tempo. Por isso que é importantíssimo, quem está ouvindo a gente, voltar lá, 1 ou 2 episódios, não lembro agora se foi o anterior, se foram 2 para trás. Qual foi, Mikael, do pós-venda? 19, 20? 20, né? Então a gente tem um episódio somente de pós-venda, porque, cara, como é que eu mantenho esse cara dentro de casa? Então, o meu LTV é um indicador super importante. O meu CAC, que é o custo de aquisição de clientes, e aqui no CAC eu preciso juntar tudo que eu invisto em marketing, tudo que eu invisto, tanto marketing orgânico quanto de tráfego, quanto que eu
estou investindo no meu time, com ferramentas, comissões, impostos. Cara, quanto que custa, né, eu ter esse cliente? Então, é um indicador super importante até para você saber, quando você for determinar uma meta, quanto que você vai ter que desembolsar para Uhum. poder ter aquele resultado. Churn, que, cara, a taxa de cancelamentos, a taxa de saída de clientes da sua carteira é importante também. E aí você tem as combinações, por exemplo, CAC sobre LTV, para você ter uma noção de, cara, quanto que eu precisei investir em todos esses pontos que eu trouxe aqui e quanto que o cliente me trouxe de retorno, para saber o seguinte, quantas vezes retorno o meu investimento, é o meu ROI, retorno Uhum. sobre investimento. Uhum. Então, esses são alguns indicadores que precisa olhar. Isso são indicadores mais macros. Quando eu entro especificamente dentro do processo de vendas, aí eu preciso ter outras medidas. Por exemplo, se você tem uma ferramenta de sales engagement, como a MeTime, cara, é importante você medir quantas tarefas foram feitas, se o seu processo precisa de uma reunião de vendas. Então, beleza, quantas tarefas eu fiz, quantas ligações, quantos e-mails, quantos WhatsApps, e quanto que isso me gerou de reuniões. Uhum. Depois das minhas reuniões, quanto que isso me gerou de proposta. E de proposta, quanto que isso me gerou de venda. Então, falei vários indicadores aqui, mas falando para o vendedor especificamente, foca nessa última parte, que são as Uhum. taxas de conversão em cada etapa do processo. Eu gosto de pensar e dividir ali o funil em três dimensões ali, que eu gosto de pensar assim, primeiro você tem um estratégico, que é aquele que vai olhar para um todo do que vai trazer de finanças para a empresa, Uhum. né? Que é exatamente o CAC, LTV, quanto que eu quero faturar, no período de quanto tempo, quanto que a gente quer ter de quero segurar churn, não quero deixar que ele que se estenda tanto. Eu olho mais para o estratégico. Tático, eu olho mais, cara, quais são os tempos, por exemplo, se você olhar para o teu funil de vendas hoje, qual é o tempo de uma etapa para outra? Quando você parte de prospecção para proposta, quanto tempo, lead time de uma operação, de uma etapa para outra. Hoje, antes do almoço, eu estava olhando para nossa operação e estava vendo. Cara, você começa a mensurar a saúde da tua oportunidade, principalmente sabendo, cara, tem X dias que até ali tá quente a oportunidade. Uhum. Passou daquilo não tá mais. Então você tem que estabelecer ali, que é tático. E o operacional. Que o operacional é o que o vendedor tem que. Cara, se você está ouvindo, você é vendedor, você precisa ser maníaco por quantas ligações você tem que fazer, quantos e-mails você tem que mandar, quantas reuniões você tem que fazer para conseguir a oportunidade de negócio, para fechar a venda. Que isso aqui tudo é operacional, né? Sim, sim. E até dentro desse contexto, falando do lead time, que cara, é fundamental, a gente teve experiência, inclusive com a gente, de que quando você desenha um processo, quando ele está bem estruturado, está bem desenhado, e com alguns ajustes, como você reduz o seu lead time de venda. Porque Uhum. o lead time de venda é o tempo em que você fez o primeiro contato com o cliente até que a venda foi fechada. E óbvio que aqui vai entrar o ciclo de venda do cliente. Como é Uhum. que é a jornada de compra do cliente? Às Uhum. vezes a própria jornada dele já estica esse prazo, porque às vezes eu tenho passar por várias aprovações, eu tenho às vezes uma certa aprovação técnica, depende do produto ou do serviço. O próprio cliente já faz com que o seu lead time seja maior. Só que às vezes não é o cliente que tem um lead time maior, é o próprio vendedor, é a própria empresa que estica o seu lead time, seja com pontos de contato com o cliente que são desnecessários, seja porque eu não estou tendo acompanhamento ou follow-up em cada uma das etapas para fazer Perfeito. andar dentro do funil. Poderíamos dizer aqui que o primeiro momento é você conseguir olhar porque o planejamento de 2022 ele não vai servir para 2023, 2023 para 2024. E é justamente nesse momento que paramos e vamos olhar para a operação e ver o que aconteceu, né? Eu fiz o que tipo de resultado em 2023? E esse resultado chegou como aqui? Como é que está a minha operação? Como é que está o lead time? Precisa ter o hábito de parar e ter pensamento estratégico, que é parar e pensar, cara, o que está funcionando, o que não está funcionando, como é que eu cheguei até aqui, né? Antes de o que está funcionando ou não, eu vou dizer até que como é que eu cheguei, como é que eu terminei o ano. Exato, assim, para você desenhar um planejamento, não tem como, não tem como você não olhar para o passado, né? Primeira coisa, análise interna. Primeira coisa, olhar para o passado, análise interna. Como foram os meus indicadores, todos esses que eu trouxe aqui,
E aí eu gosto sempre de fazer uma análise, né? Que é assim, cara, o que que eu preciso parar de fazer? Beleza, olhei meus indicadores, vi os resultados, vou olhar para os processos, né? E falar, cara, de tudo que eu fiz aqui, o que que eu estou fazendo hoje que prejudica o meu resultado? Que prejudicou o meu resultado durante esse tempo. Ou pelo menos por parte dele. Cara, sei lá, eu demorei demais para demitir um colaborador, eu tinha um processo que ele não dava resultado, eu insisti nele, tenho alguns hábitos dentro da minha empresa, enfim, eu vou olhar tudo que eu venho fazendo que não traz o resultado ou que impede o resultado. Cara, o que, que eu vou parar de fazer? Então anota aí, cara, o que, que você percebeu ao longo do ano que prejudicou o seu desempenho? Olhando para pessoas, olhando para processos, olhando para sistemas. Às vezes tem sistema que vem para ajudar e ele dá mais trabalho, o molho sai mais caro que a galinha, né? Então, cara, o que eu preciso parar de fazer? Às vezes, nessa análise, Júnior, é quando o exemplo que nós tivemos esse ano, lá no início do ano, é o que que eu fiz que só me deu trabalho, gerou esforço e não deu resultado. Por exemplo, às vezes eu tô tocando reuniões que, cara, tá fazendo o menor sentido, nem pro cliente, nem para mim, tá totalmente fora do perfil Sim. ideal de cliente. E às vezes você olha, o bendito do cliente não tá andando no seu processo e vai se arrastando 2, 3 anos e ninguém para olhar e falar assim, ó, esse segmento desse tipo de produto, dessa região, desse Uhum. mercado, não adianta querer vender, cara. E assim, né? O erro ele é bem-vindo. Só que a mentalidade de growth, né? Eu preciso errar rápido, medir rápido e ou escalar ou parar, E isso né? foi exatamente o que a gente estava falando no episódio anterior, né? Se Exato. você não ouviu, para, vai lá e ouve, porque vai fazer total sintonia com o tema de hoje. Porque errar faz parte, até porque se você não você só erra porque você está tentando fazer coisas diferentes, né? E se Perfeito. você não tenta fazer coisas diferentes, você vai ficar estagnado. Então errar faz parte do processo. Mas que erros que eu cometi ao longo desse ano que eu não quero cometer para o próximo? Então, primeira coisa, o que eu preciso parar de fazer? Perfeito. Segunda coisa, o que eu comecei a fazer, às vezes não nesse ano, mas em período anterior, que vem dando bom, tem sido positivo, tem trazido resultados e que eu preciso continuar, não posso deixar, de maneira nenhuma deixar de fazer. Vou te dar um exemplo. Às vezes o time não está indo bem e o gestor ele aumenta a frequência de reuniões de feedback com o time de vendas. Aí o time de vendas começa a evoluir. E aí quando o time de vendas está a evoluir, ele acha que já é o suficiente, ele para de fazer aquele trabalho. E aí o time volta a cair. Então, quais são os processos, quais foram as medidas, quais foram as atividades que você implantou ao longo do ano que foram positivas e têm trazido resultado? Às vezes são coisas simples, às vezes são coisas com grande impacto. E o terceiro ponto é o que você precisa começar a fazer. Eu gosto da frase, né, que o resultado que você não tem é por algo que você não sabe ou que você não quer fazer. Uhum. Então tem coisas que você já sabe que precisam ser feitas, mas por uma série de motivos, que podem ser N motivos, você vai adiando, você vai postergando, e às vezes a questão é falta de tempo, e a gente sempre fala, né, que falta de tempo não é desculpa, Uhum. porque tudo é uma questão de prioridade. Se você não fez por falta de tempo, é porque aquilo não é a prioridade para você no momento. E às vezes a gente tem alguns apegos emocionais com algumas coisas que não trazem resultado, só que isso impede que a gente faça aquilo que vai trazer o resultado. Então, Uhum. 3 perguntas básicas. Cara, isso aqui eu uso tanto quando eu vou fazer uma mentoria com uma pessoa física ou um gestor, quando eu vou fazer mentoria de planejamento com uma empresa. Cara, essas perguntas. Começa por aí. O que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso continuar fazendo? E o que eu preciso começar a fazer? Perfeito. Então, aqui eu já começo a ter um norte do tipo, olha, beleza, só que obviamente, gente, olhando para os indicadores. Não adianta falar Uhum. assim, eu acho que isso aqui não tá legal. Cara, é número. Eu acredito em Deus. Uhum. Os outros precisam me trazer os dados. Uhum. Eu gosto de fazer essa análise, sempre é o que nós ensinamos, né? De baixo para cima. O que que eu quero dizer com de baixo para cima? De um olhar sim, agora dizendo, falando com você que é vendedor. A melhor maneira de você identificar os seus indicadores no funil de vendas é quanto você vendeu, um volume de vendas, quantos pedidos, né? Ou seja, Uhum. quanto volume você faturou, quantos pedidos você tirou,
quantos orçamentos você fez e quantos clientes você prospectou. Quando você tem esses dados, você tem de uma maneira simples quais são as taxas do seu processo de vendas. Uhum. E com a base na sua taxa de conversão, você consegue bater o olho e, cara, onde está a menor taxa para que eu possa aprofundar e antes da gente querer sair, porque tem uma máxima, né? Geralmente a gente quer contratar um monte de vendedor. Uhum. Ah, vamos encher a sala de vendedor. Muitas vezes, dentro do teu processo ali nessas etapas que a gente citou, se você melhorar a eficácia do seu time de vendas, você já arrebenta, cara, de ter resultado no teu ano. Cara, e eu digo até para quem está assistindo a gente, é empresário, é gestor de vendas, você sabe que contratar mais vendedores não vai resolver o seu problema. Você vai colocar mais pessoas, e se você está contratando um monte de vendedor e você não tem um processo, é porque você está apostando na probabilidade de você encontrar talentos. Perfeito. E você depender de talentos, vou falar o português correto, você está lascado. É isso aí. Porque cada dia mais um vendedor que tem um certo talento é escasso. Mas, cara, eu prefiro um vendedor sem talento, com disciplina, que segue processo, do que um vendedor talentoso que não segue processo. E aproveitando o gancho, como é que a gente faz para melhorar a eficácia? Tem como eu aumentar a minha operação, né? Aumentar volume mesmo, e aí Uhum. trazer gente nova, e aí a gente vai falar disso daqui a pouco. Quando é que eu trago, mas de acordo com a minha meta, o que saiu lá. Agora, com quem está em casa, o que é preciso fazer taticamente? Cara, é no plano, é no seu processo que você já identifica. O ano que vem, eu vou treinar o quê? Eu vou treinar quem? Eu vou fazer uma mentoria? Eu vou chamar uma consultoria? Eu vou pegar meu gestor, eu vou colocar meu gestor para fazer um curso, eu vou colocar. Eu preciso capacitar meu time. Uma das coisas que a gente mais olha, eu gosto muito de ver isso, é o quão o profissional está estudando, o quão ele está se desenvolvendo, cara. Porque o mundo está tão rápido, é tanta tecnologia, é mudança de comportamento de cliente, mudança de segmento, mudança de produto. Se a pessoa não estiver estudando, não estiver se atualizando, cara, não consegue melhorar a operação. É, precisa. Isso não tem muito o que fazer. Né? Então, só para a gente fechar aqui a parte da análise inicial, né, tem outras análises que você precisa fazer também. Por exemplo, se você vai para o varejo, cara, eu tenho PA, eu tenho taxa de conversão, eu tenho meu ticket médio. São alguns indicadores, cara, que são fundamentais que eu preciso olhar, tanto por loja quanto por vendedor. Se você tem um time de vendas muito grande, talvez você tenha que olhar por segmento, por grupo. E é importante também, se você vende vários tipos de produtos ou tipos de serviços, é analisar o resultado que você tem dentro de cada um dos produtos e serviços. Porque senão corre o risco de você ir para o ano seguinte apostando num crescimento e você tem produtos ou serviços que podem estar te dando prejuízo. Então, cara, qual foi o que teve maior aceitação? Qual tipo de produto teve maior taxa de conversão? Qual me trouxe mais lucro? Né? Então, a gente sempre faz dessa maneira. Quando a gente fala de grandes empresas, às vezes o pequeno empresário ali, pequeno médio, é ele que faz, às vezes com o gestor financeiro dele ali, e vai traçando a meta e depois distribui. Empresas maiores, como é que a gente faz? Você tem duas construções. Você tem a construção top-down, que, cara, é o número macro que vem de cima, que eu estou analisando ali quanto que eu vou ter de custo, qual que é a minha projeção de despesas, e, cara, para a empresa parar de pé, eu preciso ter aqui um EBITDA mínimo de X%, então eu preciso vender tanto. Beleza, então eu preciso vender, cara, 500 milhões. Uhum. Fechou. Só que aí agora eu preciso olhar o bottom-up, que é, cara, construindo os detalhes, olhando por vendedor, por loja, por unidade de negócio, por tipo de produto, considerando as melhorias que eu tenho para fazer, que número que eu chego. Né? Porque não é porque eu fiz assim, eu quero vender 500 milhões que eu vou vender 500 milhões. Você tem uma lógica por trás para garantir que aquilo aconteça. E muitas vezes o que vai acontecer é, cara, o número que vem de cima é sempre maior do que o número que vem de baixo. Porque o que vem de baixo é o time, que muitas Uhum. vezes construiu, o gestor de vendas. Então você vai ter um gap aqui. O que eu faço com esse gap? Cara, eu já vi do tipo, faz o reproporcional, sobe isso aqui, divide por vendedor, por equipe, por produto, e tem, que é a maneira mais correta, que é, cara, eu avaliei o plano muito corretamente, revisei o plano, e o que eu chego, pensando de baixo para cima, aqui, o que eu preciso fazer de diferente para poder chegar
digamos que eu fiz um plano, deu 400 mil, 400 milhões. E a diretoria quer 500. Então, o que eu preciso fazer de diferente para chegar dos 400 para os 500? Então, resumindo aqui, que a gente falou de vários pontos, eu acho que é importante o seguinte: antes de você traçar o plano do ano que vem, é importante você olhar para esse ano, certo? Só que não é só olhar para esse ano. É você fazer uma coisa que eu gosto de dizer de correção de curva. Por exemplo, se você tem, às vezes, no varejo, você tem ali a venda mês a mês. Mas pode ser que em um mês faltou estoque. Então você poderia ter vendido 200 e você vendeu 120. Se você não corrigir essa curva para 200, você vai considerar que naquele mês você vai vender, a sua base vai ser 120. Então a sua base vai estar errada. Então eu tenho que falar, cara, se eu tivesse estoque aqui, quanto que eu venderia em vez de 120? Cara, não tem um número mágico, mas ali é muito no feeling, entendendo, cara. Deixa eu ver quando eu tenho estoque com a cobertura tal, quanto que eu chego. No caso aqui do B2B, a correção de curva é, cara, minha taxa de conversão de proposta para fechamento está muito baixa. Cara, eu errei aqui. Então, o que eu posso fazer de diferente para melhorar essa taxa? Ah, então, cara, se eu treinar o time, mandar o cara para um curso lá com a H2R, contratar uma mentoria, eu vou conseguir aumentar minha taxa de negociação. Legal. Então, quando você faz isso, as suas taxas de conversões que devem servir como base não são as realizadas, mas as ajustadas para que você consiga traçar um plano em cima de algo com as possíveis correções que você poderia ter feito. Então, Perfeito, primeira coisa na análise interna é isso que eu faço. Cara, perfeito. fiz análise interna, agora eu vou para análise externa. Então, quem está ouvindo aqui a gente vai ver que alguns elementos que eu trago aqui são os elementos da matriz SWOT mesmo, né? Que são, ou FOFA, como algumas pessoas falam, né? São as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Né? Mas aqui, primeiro, forças e fraquezas, né? Eu estou falando aqui do cenário interno, então é o que eu acabei de trazer aqui, olhando para o indicador, o que eu posso melhorar, e aí eu vou para o cenário externo, que, cara, qual que é a tendência de mercado? Porque às vezes a gente ignora os indicadores macroeconômicos. Teve eu sempre vou me lembrar da conversa que nós tivemos com o Carlos Bush lá, VP, ex-VP da Salesforce. Ele contando a história que um diretor, conversando com ele, perguntou para ele, disse, olha, a gente vai chegar num número, queremos crescer 10 vezes mais esse ano. Todo mundo na sala reclamou, que é o que acontece, time de vendas, né? A operação vai. Claro. Não, você tá louco, crescer 10 vezes. E aí o gestor comprou a briga e o diretor perguntou, mas tem mercado? Tem, bom, se tem mercado, não é que não dá, é gente que não sabe como fazer ainda. Né? Incompetência é nossa, mas que tem e dá para fazer, dá. Vamos aprender o que precisa ser feito para chegar num número 10 vezes maior, né? Exato. E aí depende do perfil ideal de cliente que você tem, do produto que você vende, do serviço, você precisa olhar para o mercado endereçável. Cara, às vezes você tem uma empresa aí que você, por exemplo, atende mineradora. Cara, quantas mineradoras tem no Brasil? E sei lá, não faço ideia de quantas tem, mas eu sei que não tem tantas mineradoras quanto loja de varejo. Isso eu tenho mais absoluta certeza. E pode ser que às vezes você está investindo e apostando em crescimento de aumento de carteira num segmento está saturado para você. Então eu preciso olhar para o mercado tanto para entender se o tamanho do mercado comporta o crescimento que eu desejo, quanto para indicadores macroeconômicos que muitas pessoas ignoram. E, cara, como é que está projetando a Selic, a nossa taxa de juros para o ano que vem? Historicamente, o que o governo atual gosta de investir? Então, cara, a gente já sabe, por exemplo, o governo Lula, ele historicamente é um governo que tende a apostar muito em obras de base, muito ligadas à construção civil. Cara, então se você é uma empresa do segmento de construção civil, fala, opa, peraí, cara, existe uma tendência de mercado para o fomento desse mercado aqui. Opa, então aqui já é mais um indicador de potencial de crescimento. E aí você está falando de indicador, né, Júnior? É Exato. Número mesmo, macroeconômico, né? Eu tô Exato. dizendo isso porque às vezes você pega no B2B, o vendedor senta em recepção para esperar para entrar para reunião e é assim, e aí, como é que tá o negócio? Ih, tá difícil, né, rapaz? Porque o mercado tá um pouco assim, porque o mercado não é o achômetro, né? É o dado, que é você encontrar um número, uma referência, algum... Cara, vai lá olhar o Boletim Focus, vai olhar os relatórios de banco, que normalmente tem algumas projeções interessantes pro ano seguinte. Então, óbvio que isso não é... Cara, o planejamento estratégico, ele não é uma ciência exata. Sim. Você não vai acertar no
no bumbum da formiga. Uhum. Mas ele é uma direção. Então fala, cara, o quanto que isso aqui, se você tiver indicadores mais antigos de, cara, quando isso aconteceu, aumentou tanto, mesmo assim era outro cenário, pode ser que você erre. Mas qual que é o indicador? Cara, vai crescer. Então, Uhum. beleza, a primeira coisa, no cenário, quando eu olho para o externo, é, cara, o cenário macroeconômico. Depois eu preciso olhar especificamente, cara, dentro do meu tipo de mercado, dentro do meu negócio, o que que ele vai fazer com o meu negócio? Ô, Júnior, você entende que essa análise toda, a pequena e média empresa, quem faria essa análise? Do seu ponto de vista, não tem certo e errado, né? Às vezes você tem um Uhum. vendedor. Eu te digo que depois que eu aprendi, e trabalhando em pequenas empresas que eu passei, eu mesmo fazia isso, não esperava o dono, não esperava o empresário falar o quanto queria, eu fazia essa análise. Isso tudo que você ensinou até agora, uma pessoa que atua com vendas, tanto o vendedor quanto o gestor ou o próprio dono, você entende que os três são capazes de fazer da sua maneira? Cara, eu vou até trazer um pressuposto da PNL que é assim, se alguém consegue fazer, eu também consigo, Boa. tá bom? É óbvio que você vai ter planos mais sofisticados e menos sofisticados. Vai depender, obviamente, do quanto você conhece e se você vai contratar, o quanto você tem de bala para poder contratar o apoio desse processo, que não é caro, é fácil. Tanto que nosso programa Acelerador de Resultados, a gente ajuda o empresário a construir esse plano para o Uhum. ano seguinte, né? Eu toco essa parte da frente porque eu tenho quase 16 anos de experiência com planejamento comercial e estratégico, então isso para mim sempre fez parte do meu dia a dia. Mas é assim, digamos, cara, o dono está sempre cheio de coisa para fazer. O gestor, muitas vezes, ele também, cara, não tem tempo. Eu gosto de dizer o seguinte, não é nem quem vai fazer, mas é quem vai encabeçar. Boa. Então, cara, se eu sou o dono e beleza, puta, eu tenho um time pequeno, cara, vai ter coisas que eu mesmo vou fazer. Mas tem coisas que eu posso delegar para o meu time. Então, cara, se eu tenho um cara de marketing, cara, eu vou pedir às vezes para o cara dar uma olhada como é que tá a minha concorrência Uhum. e se tem alguma informação de mercado para onde eles vão. O meu time de vendas, cara, como é que tá o cliente? O que você tem ouvido dos clientes? O que os clientes têm esperado para o ano que vem? Então você consegue delegar alguma Boa. dessas etapas e você ser o centralizador das informações para poder tomar decisão. Boa. Né? Então isso é totalmente factível. E o terceiro elemento, né, aqui dentro do cenário macro, cara, são os eventos. Eu tenho algum evento dentro do meu mercado que é relevante para mim. A gente passou pela pandemia, então uma série de feiras que aconteciam deixaram de acontecer, que agora voltaram a retomar. Cara, quais são os meses, qual é o potencial, como foi esse ano, para que mercado que vai, porque isso também influencia. Né? Tô falando de eventos aqui, podem ser feiras, mas dentro do varejo, cara, eu tenho o Dia das Mães, eu tenho o Dia dos Pais, eu tenho o Dia dos Namorados, então eu preciso observar esses eventos, né, e qual que é a tendência que ele vem trazendo. Vou te dar um exemplo porque é importante você olhar os eventos. Já é o segundo ano que a Black Friday, o resultado da Black Friday desse ano foi abaixo das expectativas. O ano passado, porque a gente tinha eleição, tinha Copa do Mundo, tinha uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Esse ano não tinha motivos para não ser uma boa Black Friday. Só que o próprio. Não vou falar nem que é o consumidor, porque o consumidor quer o desconto. Só que o que eu percebi, as empresas não deram tanto desconto esse ano. Porque a Black Friday começou a canibalizar o Natal. Então o cara começava a comprar presente de Natal na Black Friday. Ele pagava baratinho e aí chegava no Natal e ele não comprava. Uhum. É óbvio que uma Black Friday ela depende muito do quanto você tem de estoque. Né? Uhum. Então, se você tem um estoque muito grande, você precisa desovar. Uhum. Estoque é antigo, você precisa desovar. Se você não tem estoque, então, dependendo do produto que a varejista está vendendo, cara, às vezes não tem tanto estoque daquilo, porque a gente teve falta de alguns equipamentos eletrônicos da China até pouco tempo atrás. Uhum. Então, isso mostra o quê? A Black Friday mais baixa. Que os estoques não estão na lua, Uhum. né? Pelo menos de maneira macro, os estoques não estão na lua dos varejistas de maneira geral, e, portanto, ele não precisa dar um desconto tão grande. O que é bom, no Para final a das empresa é contas, boa. o que é bom para a Exatamente. Para o empresa. consumidor, às vezes nem tanto, porque o cara, assim, a gente acostuma o cliente a gente costuma ele mal, né? Então, Uhum. se você fica dando desconto, 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 cara, ele vai se acostumar e ele vai sempre querer desconto. Então, por exemplo, você olhar para os eventos que acontecem dentro do ano e olhar para a tendência que ele vai ter, cara, aqui eu tenho certeza que muitas empresas estão fazendo planejamento esse ano,
que normalmente em dezembro já está feito, né? Uhum. Mas tem os ajustes, né? O planejamento ele não é uma coisa escrita na pedra, você pode ir ajustando. Depois do Black Friday já tem gente reduzindo previsão de vendas para novembro, se você é um varejista. Perfeito. E é com todas essas análises que a gente consegue começar a olhar. Olhou os indicadores, o que foi que aconteceu, para onde eu quero ir, o resultado que eu. Aí a gente consegue, né, Júnior, mirar e falar para onde eu quero, estabeleço a meta, e aí eu vou pensar no, cara, vou trazer gente, vou trazer vendedor, vou trazer gestor, esse time dá conta, vou. Às vezes aquele parar de fazer alguma coisa Uhum. cara, será que eu vou tirar algumas pessoas? Será que eu vou movimentar algumas peças aqui dentro? Será que eu vou ter que. O que que eu preciso fazer com pessoas para conseguir fazer o resultado vir e atingir as metas, né? Eu acho que até para saber o que você faz com pessoas, cara, é importante você ter indicadores de mercado. Então, às vezes você tem um time super produtivo e você julga ele como improdutivo. Uhum. E às vezes você tem um time que é muito improdutivo e você acha que ele está produzindo pra caramba. Então, Principalmente quando você não olha para o indicador, né? isso é que você tem muitas Porque vezes. quantas e quantas reuniões muitas vezes nós fazemos e o empresário ele não tem ideia. É assim, meu time está indo bem, meu time está prospectando bem. Cara, a primeira pergunta, tá aí, quantas ligações eles fazem, com quantos clientes eles falam por dia? Não tem essa informação. Sabe qual é a pior parte de você não ter um processo de vendas bem desenhado? É que você não tem gestão. Se você não tem processo, você não tem gestão. Então, por exemplo, eu vou saber que eu não vou bater a meta, às vezes, Quando eu no não bati a meta. último dia do mês, ou quando está muito próximo. Eu não sei se o meu time está trabalhando e se ele está no caminho para poder atingir a meta. Eu não sei se a quantidade de pessoas que eu tenho no meu time é a quantidade suficiente ou se não está sobrando. Né? Ou seja, eu não tenho gestão nem dos indicadores, porque às vezes eu não vou ter, eu não vou ter gestão sobre as pessoas e muito menos sobre o processo que é inexistente. Ô, Johnny, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. E se quem está assistindo a gente quiser, tiver uma empresa e quiser ter uma empresa, ter um time de vendas e quer resolver esse problema aqui, que dica você daria? Cara, assim, às vezes você ouve isso daqui e não tem ideia de como começar, né? De como montar seu plano, como mudar, colocar teu time para engajar. Aqui na H2R a gente tem um programa chamado Programa Acelerador de Resultados. Esse programa nós vamos cair para dentro da sua operação, nós vamos mapear todo o processo, vamos levantar todos os indicadores, vamos trazer para cima da mesa o que pode ser feito, como melhorar os gaps e como acelerar a performance do time de vendas. Além disso, Júnior e eu vamos é quem vai encabeçar e vamos olhar que tipo de treinamento precisa para o seu time, preparar, capacitar o time de vendas, gestor, supervisor, diretor, vamos colocar todo mundo em um outro patamar de capacitação. E detalhe, os resultados são medidos, né, Júnior? Como estamos falando Sim. aqui, a gente mede o resultado antes, durante e depois da entrega. Em 6 meses, você vai ter uma operação que vai sair de um nível 1 para o nível 10, 15, 20 de aumento de resultados, porque a gente vai mexer em toda a estrutura da sua operação comercial. E se você quer saber o quanto você tem, o quanto você está deixando de dinheiro na mesa, o quanto você pode evoluir com o seu time de vendas, clica aqui no link aqui embaixo no YouTube ou no Spotify também lá na descrição. Vai ter um link em que você vai preencher ali algumas informações e nosso time vai entrar em contato contigo para agendar um diagnóstico da sua operação comercial. Para que a gente já te fale, cara, o seu gap principal está aqui e se você ajustar isso, você tem tal resultado. Então, é literalmente para você saber o quanto tem de dinheiro na mesa e o quanto você pode evoluir. Perfeito. Ô Johnny, agora aqui eu quero pegar tudo que a gente falou aqui e para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, desenhar um plano, tá bom? Um plano, assim, plano simples, né? A gente vai falar aqui do muito mais do que, qual que é o racional que você deve usar, do que no detalhe. Então, exemplo, digamos que a sua meta para o ano de 2024, você desenhou aqui, avaliou seus indicadores, entendeu onde você pode melhorar, já fez a correção de curva. E eu vou trabalhar com números exatos para ficar fácil, tá bom? Uhum. E você quer vender, primeiro, ó, entenda o seguinte, não confunda a venda com faturamento, tá? Porque dependendo do seu lead time, na hora que você vai construir a meta mês a mês, você vai ter uma venda maior do que o seu faturamento. Porque você tem um lead time da venda. Então, digamos, se você
começa uma prospecção no mês para conseguir executar a venda depois de 2 meses, se você não tiver no meio do processo já dos clientes de 2024, você está atrasado. Sim. Porque significa que você vai começar em janeiro e a sua primeira venda vai ser em março. E dependendo do produto ou serviço, então, a venda está vendendo o futuro até você começar a produzir, começar a entregar e começar a receber, aí passou 4 meses. Exato. Então, é muito importante que você entenda a diferença do faturamento da venda para o seu fluxo de caixa, para a saúde do seu fluxo de caixa. A venda é o momento em que tocou a buzina, assinou o contrato, isso é a venda. Faturamento é quanto de fato entrou no seu caixa. E entre o momento do fechamento da venda e a entrada daquele dinheiro no caixa, leva um tempo. Então depende da empresa, tanto tempo, parcelamento, dependendo do seu produto ou serviço. Então, preciso levar isso em consideração. Mas digamos que eu quero vender 1 milhão. Tá? Beleza, primeira coisa que eu pergunto é, qual que é o meu ticket médio? Cara, eu quero vender 1 milhão. Meu ticket médio é de 100 mil. Para fazer sempre conta exata, porque eu não, apesar de ser matemático, eu não sou muito bom com os números. Então, de 1 milhão, meu ticket médio é 100 mil. Então, quantas vendas eu preciso fazer? Eu vou fazer a conta com 100 mil, com 10, porque senão não consigo distribuir mês a mês. Então, eu vou refazer aqui. A sua meta é 1 milhão e 200. Certo? Então, de 1 milhão e 200, e o seu ticket médio é 10 mil. Pronto, fica mais fácil assim. Significa que você precisa fazer 120 vendas no ano para poder atingir o seu resultado. Beleza? Até aqui? Perfeito. Então, 1 milhão e 200, ticket médio 10 mil, 120 vendas. Fechado. Para fazer as 120 vendas, de acordo com a minha curva que eu corrigi, qual foi a minha taxa de conversão de proposta para venda? Eu diria até que tem um outro pensamento que vem no meio. Como você falou de proposta, eu linko lá com o B2B. Sabe que pensamento? Será que eu vou precisar de novos clientes ou dá para eu explorar mais dentro dos mesmos clientes que eu tenho? Porque aí eu nem vou subir proposta, eu vou olhar e falar, cara, será que eu não daria para vender? Mas é uma dica, cara. Será que a sua carteira já não dá para chegar na meta? Às vezes você olha para dentro da carteira, você já consegue avançar bem. Então, mas aí isso aqui já tem que estar na minha conversão, na minha correção de curva, que é, cara, meu ticket médio foi pequeno aqui porque tem dinheiro na mesa, eu não converti. Então você está ajustado lá. O dinheiro que eu deixei na mesa, que eu não vou deixar dessa vez. Perfeito. Então, partindo do princípio que fez esse trabalho de casa muito bem feito em relação ao período anterior, então vamos lá, para fazer 120 vendas, qual que é a minha taxa de conversão? Então, digamos que a sua taxa de conversão é de 50%. Ou seja, metade dos clientes que aceitam uma proposta, compram. Então, a outra metade você perde, outra metade você perdeu. Trás, diz que vai comprar e não compra e fica para o caminho. Exato. Então, para fazer 120 vendas, você precisa apresentar pelo menos 240 propostas. Legal. Para você apresentar 240 propostas, qual que foi a sua taxa de conversão corrigida de reunião para proposta? Se esse é o seu processo. Então, estou partindo do princípio que você tem o seguinte processo de vendas. Você tem um contato de prospecção ou uma cadência de prospecção. Espero que sim, porque o Sales Engagement faz uma diferença muito grande no seu resultado. Você tem o contato de prospecção, você tem uma reunião, você tem a apresentação da proposta e você tem um fechamento. Então, de maneira simples. Então, para poder trazer 240 propostas, digamos aqui que a sua taxa de conversão de reunião para proposta seja de 50% também. Estou usando conta simples aqui. Significa que para ter 240 propostas, eu preciso ter 480 reuniões. Então, primeira coisa. Para ter 480 reuniões, qual que é a minha taxa de conversão de lead? Prospecção para reunião. Exatamente, né? Prospecção para reunião. Recebi um lead, fiz o contato com esse cara. Quantos desses leads que eu fiz contato, virou reunião? Então, beleza. Então, digamos que 50, o seu time seus SDRs são assim, ó, fantásticos para facilitar a conta para mim. E você também tem uma taxa de conversão de 50% de prospecção para visita. Significa que para você ter, para visita não, para reunião. Agora a gente nem faz mais visita, agora é só reunião online. Para fazer 480 reuniões, você precisa de 960 leads. Só que desses 960 leads, eu estou dizendo o seguinte, foram leads
que eles foram minimamente qualificados. Talvez desses 960 leads, na sua taxa anterior, digamos, para cada 10 leads que você captou, seja inbound ou outbound, sei lá, metade deles era, cara, veio com contato errado, tava desatualizado, então você precisaria de 2.000 leads. Então, com 2.000 leads, você conseguir falar com 960, você consegue apresentar 480 propostas. E aí você consegue fazer a conta. Quantos vendedores eu preciso para tocar esse monte de reunião, Exato. para lidar com esse monte de proposta, para poder abastecer isso tudo no CRM. Você percebe, né, como é que o plano dá o desenho de como desdobrar isso no dia a dia, né? Exato. Então, assim, agora eu fiz lá. Então, só para se eu não perdi nenhuma etapa aqui, porque eu fui voltando, a conta não bateu. Vamos lá. Eu preciso de 2.000 leads para conseguir falar com 960, para conseguir 480 reuniões, para apresentar 240 propostas para fazer as 120 vendas. Perfeito. Beleza. Agora, para que eu consiga executar isso, eu preciso voltar e falar o seguinte: cara, quantas vendas cada vendedor meu consegue fazer no ano? Então, cara, cada vendedor consegue fazer 10 vendas. Então, significa que eu preciso ter pelo menos 12 vendedores. E isso se todo mundo tiver alinhado com as mesmas taxas de conversão, né? Que não é, mas aqui você vai pegar uma média, vai ter aquele cara que converte mais, cara que converte menos. Mas estou te dando uma noção até para você saber o tamanho do seu time. Perfeito. Porque no seu time você vai ter aquele cara que às vezes ele carrega 40, 50% da meta e ele que está fazendo. E você tem aquele cara que às vezes está 6 meses sem fazer uma venda. Então, a partir disso, então você vai ter duas pontas. Você vai ter quantos closers, ou seja, quantos vendedores que vão fechar a venda você precisa ter, mas também, para poder atender a demanda e qualificar os 2.000 leads, quantos SDRs você tem que ter. SDR é o cara que faz a pré-venda, é o cara que faz a qualificação e o que faz ali o pitch no primeiro contato para poder levar o cara para uma visita. Aí tem um passo antes, Johnny, só completando o plano aqui, que é, para você ter 2.000 leads, você tem duas maneiras de falar de lead especificamente. Vou tirar a indicação do jogo, tá? Mas você tem o lead inbound, que é aquele lead que o cliente levantou a mão, seja através de uma página sua, de um tráfego que você fez, uma campanha, através do Google, através do Facebook, através do YouTube. E tem o outbound, ou seja, inbound você tem a parte de tráfego, mas você também tem aquela parte que é o orgânico. Cara, gerei conteúdo, fiz podcast, escrevi blog e alguém me encontrou ali, preencheu um formulário e caiu para mim. Isso é inbound, ou seja, o cliente veio até você. O outbound é como você escolhe os clientes, que são atrás de quem eu quero. Qual é o perfil ideal do meu cliente, qual é o tamanho da empresa, quantos funcionários, faturamento, que aí eu gero essa lista e vou fazer. A diferença é que o outbound é uma ligação fria, é um contato frio, o cara não me espera. Ele nem sabe, muitas vezes nem sabe quem sou eu. E aí eu vou entrar em contato com o cara. No inbound, não. Foi o cara que falou, cara, eu vi alguma coisa aqui, ou eu vi um anúncio, ou eu li um blog, ou eu vi alguma coisa que me chamou a atenção. Então, desses 2.000, você precisa decidir, cara, quantos eu vou buscar através do outbound, ou seja, que eu quero escolher os caras que eu quero falar, e quantos eu quero trazer do inbound. Perfeito. Porque a partir daí, com esse contexto, eu consigo. Lembra do CAC, custo de aquisição do cliente? Aí eu vou saber, cara, para cada cliente meu com faturamento de 10.000, eu gasto entre estrutura, tráfego, equipe de marketing, tudo eu gasto, sei lá, R$ 500. Então você já sabe que para ter 120 clientes, você vai ter que investir pelo menos R$ 60 mil nesse processo. Sabe que looping que deu aqui na minha mente agora? A Ah. gente nem tinha combinado. A gente tá fazendo esse episódio aqui, ele tá indo colar lá com o primeiro dos primeiros episódios. Porque muitas vezes a empresa nem sabe qual é o perfil ideal de cliente que ela de fato tem que atuar. Porque você tem todo esse plano, todo esse desdobramento de ações e no final você precisa fazer uma curva ABC, você precisa analisar qual é o cliente que dá resultado, o cliente que dá muito esforço, não traz nada de resultado, para você conseguir atuar estrategicamente, né? É por isso que é importante, faturamento, cara, é quase que uma métrica de vaidade. O importante é quanto tem de lucro, cara. Às vezes tem um cliente que traz um faturamento lá em cima, mas com uma margem desse tamanho, que às vezes um atraso do pagamento do cara já te coloca no negativo. Então tudo isso precisa ser importante. E cara, e aí mais do que isso, né? Não mais do que isso, mas a gente fez aqui um plano, contou sobre olhar para o cenário interno, olhar para os indicadores, o que fez de bom, o que precisa parar, o que precisa começar. Cara, olhar o desempenho por unidade de negócio, por vendedor, por time, por produto.
olhar para o cenário externo para saber qual que é a tendência econômica do mercado, dentro do meu segmento, o que vai acontecer, quais são os possíveis eventos. Aí eu vou construir o plano matemático, digamos assim, que é o plano numérico para poder fazer essa venda acontecer. Não vou entrar aqui na parte de produção porque não é o nosso foco. Nosso foco é vendas. Mas aqui eu trouxe um exemplo de um plano que você pode fazer para você até saber que, cara, com os leads que eu tenho programados aqui, eu não vou conseguir fazer. Com o tamanho do meu time, eu não vou conseguir fazer. Só que aí, você sabendo antes, você consegue fazer os ajustes. Ou você vai ajustar o seu time, ou você vai ajustar a sua meta. Né? Cara, tem uma coisa que é o acompanhamento. Porque não adianta você fazer esse plano, fez lá mês a mês, por vendedor, por tipo de produto, e aí você começou o ano, foi passando e você não foi acompanhando para saber se você estava no caminho ou não. Eu aprendi a fazer planejamento. Agora, se você me perguntar o que eu sou apaixonado, é pelo executamento. Eu gosto do planejamento. O que faz o planejamento ficar rico é o executamento daquilo ali. Cara, é a execução. Você desenhou todo aí para operação e fazer a coisa andar, né? O Sim. acompanhamento e vir fazendo a coisa andar. Sabe que hoje nós estávamos conversando e tem uma frase no interior lá no interior de São Paulo, na minha cidade, que o pessoal diz assim, ó: o que engorda o gado é o olho do dono. Já ouviu essa frase ou não? Já ouvi. O que engorda o gado é o olho do dono. Na verdade, se o dono for cego, não adianta nada, né? Porque ele vai estar olhando ali, não é isso. O fundo dessa analogia, se você for estudar, é que o dono, quando ele está lá, ele consegue colocar o gado no melhor lugar para pastar, ele sabe como cuidar do gado, ele sabe olhar e ver se o gado precisa, o que precisa ser feito. E hoje, a hora que a gente estava conversando, a gente estava falando o quanto que é importante, né, cara, não se afastar totalmente da operação. Porque às vezes você tem um processo, você tem um negócio rodando, cara, mas você tá ali dentro da operação, olhando para o processo, vendo o que acontece, vendo se o seu plano, o que você planejou, o que você estruturou, tá acontecendo, não tá acontecendo. Isso é, porque às vezes o executamento também, tô executando, tô na execução lá, mas tô executando totalmente fora do planejamento, né? Sim. Então, assim, é fundamental. Se você é um diretor de empresa, um empresário, tem o seu negócio, cara, sem sombra de dúvidas, uma empresa como o H2R para poder estar lá, olhando tua operação, acompanhando, te apresentando os dados, olhando, fazendo a coisa andar, acontecendo como você desenhou desde o início do ano, é o que faz virar o jogo. E aí o empresário ele consegue fazer o que o empresário faz, né? Olhar onde ele vai investir, ter Cara, tempo para ele, poder, visão. visão para o negócio, para onde vai a empresa, né? Cara, e assim, e o cara pode fazer, se ele não quiser um resultado extraordinário, ele pode fazer com qualquer outra empresa, não precisa ser H2R. Uhum. Mas é importante fazer. Cara, então eu acho que a gente conseguiu trazer uma visão, um overview aqui do que é, de como se construir um planejamento. Quem está ouvindo a gente, eu acho muito importante, talvez você não esteja com os resultados que você gostaria, talvez estamos finalizando o ano e você não bateu as suas metas. Eu te digo uma coisa, muito disso é porque provavelmente você não está seguindo a gente no Instagram. Eu Porque não tenho dúvida. provavelmente você não está inscrito no nosso canal no YouTube. Ou porque você ainda não clicou lá no sininho no Spotify, não encaminhou para as pessoas que você conhece. Então não perca essa oportunidade, não vai começar 2024 falhando de novo. Segue a gente no Venda.humanizada lá no Instagram, esse mesmo nome no TikTok, no Kawaii. Se inscreve no canal para que você consiga acessar todos os nossos conteúdos. Agora a gente começou a postar os vídeos também no YouTube para que você consiga enxergar também. Não vai perder nada também, porque é eu e o Johnny. Mas se você quiser assistir, também está no YouTube. E compartilha esse conteúdo com as pessoas que você entende que podem se beneficiar com ele. Johnny, qual a palavra para o dia de hoje? Cara, estratégia. Estratégia. A importância de pensar, saber para onde você vai, antes de querer sair feito um louco. Ter a estratégia é fundamental. Cara, para mim eu falo planejamento, mas eu falei tanto essa palavra aqui, seria planejamento, mas eu vou dizer assim, pôr no papel. Uhum. Tirar da cabeça, às vezes, o que você tem, que às vezes quando você coloca no papel, você coloca no modelo de análise, você consegue ver se aquela sua ideia, se aquele seu plano para de pé ou não. E você vai ter condições de dividir com as outras pessoas. Perfeito. Show de bola. Baita episódio, hein? Fechado? Fechado. Então, mais um para conta. Até a próxima, galera. Um abraço. Até.